todo o serviço de comunicação da nossa arquidiocese, os senhores, eu cumprimento todos os demais sacerdotes que aqui se encontram presentes, nossos diáconos, seminaristas. Quero também agradecer a presença dos irmãos que nos alegram pelo canto, pelo toque dos instrumentos, pelos acordes e coroinhas que aqui estão, também pelos irmãos que vieram dos mais diferentes locais para participar conosco desta feliz celebração. E de um modo especial quero agradecer a presença dos irmãos que representam os diversos grupos de comunicação aqui da nossa arquidiocese, da cidade de Fortaleza, do estado do Ceará, que faz com que imagens e palavras cheguem aos confins do mundo através daquilo que realizam. Também acolho de modo especial os queridos e amados irmãos da Pastoral de Comunicação, PASCOM, da nossa arquidiocese, como aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, era o ano de 1500, quando Pedro Álvares Cabral e as diversas naus saíram de Lisboa em direção a terras que desejavam conquistar. Dias de viagem e uma esperança: comunicar ao rei de Portugal a beleza e a graça de terras que eles imaginavam que talvez conseguissem descobrir, ou então o grande sonho de chegar às Índias. Partiram, traziam ali naquela barca, especialmente na barca de Pedro Álvares Cabral, uma imagem de Nossa Senhora, chamada Nossa Senhora da Esperança. Aquela imagem trazia o menino Jesus nos braços, e eles desejavam, a pedido do rei e da rainha de Portugal, que ao chegarem aqui colocassem essa imagem à frente, porque se por acaso descobrissem terras novas, elas deviam ser conquistadas, não apenas por homens, mas pelo coração de Jesus Cristo, trazido a esta terra através de sua mãe. Foi essa a mensagem dada a Pedro Álvares Cabral. Traziam também o crucifixo, para que a alegria de um descobrimento possível também fosse a recordação de um amor de um Senhor que devia chegar ao coração de outros povos, caso eles encontrassem. Pois bem, lá estava, atravessando o grande oceano, aquelas tão pequenas naus chamadas de caravelas. E finalmente, no dia 21 de abril de 1500, chegou aqui, Cabral, com a sua comitiva. Encontraram na Coroa Vermelha, na Bahia, os índios tupinambás, e ficaram encantados, que embora parecessem aguerridos pelas flechas que traziam na mão, pelos facapes que carregavam, eles também foram profundamente acolhedores, vendo na beleza daqueles homens algo que eles imaginavam que viesse do céu. Pois bem, a proximidade se deu, uma primeira missa foi celebrada, e depois de 10 dias, observando todas as coisas, o jornalista que estava naquela nau resolveu escrever para o rei de Portugal. O primeiro jornalista que pisou nas terras de Santa Cruz, ou seja, pelo vasto caminho. Ele vai escrever uma carta, vai descrever a beleza e o esplendor dessas terras que eles imaginavam ter descoberto. Eles perceberam também que já estavam ali os nativos, que chegaram muito tempo antes, e que pisaram o solo sagrado desta mesma terra antes mesmo deles terem a descoberto. E assim começaram a narrativa falando sobre as araras, falando sobre as palmeiras, falando sobre a beleza dos índios e das mulheres indígenas, falando de tudo aquilo que eles viam e contemplavam com os olhos, mas que desde o primeiro momento foram capazes de amar através da vida
edificado em terra firme. E era Páscoa. O monte recebeu o nome de Monte Pascal, e a alegria se deu através de uma conquista naquela data. Pois bem, 1º de maio, a data do primeiro escrito dado aqui nas terras do Brasil. 1º de maio, e uma carta guardada com todo carinho, quando Pedro Álvares Cabral mandou uma caravela por antecipação, para antecipar a oração do rei, o que haveria depois de ser comunicado pessoalmente por Pedro Álvares Cabral. E assim, Pedro Vaz e Caminha começaram a escrever a história de um povo que eles imaginavam pequeno, mas que depois se tornou uma nação que denominamos Brasil. Queridos irmãos e queridas irmãs, resgata a história brasileira para recordar que desde o primeiro momento uma notícia foi dada. Naquela carta se falava dos grandes perigos que eles haviam enfrentado. Naquela carta falava que algumas naus desapareceram, depois soubemos que elas naufragaram ao longo do caminho. Naquela carta eles mostravam o desejo imenso de chegar, mas ao mesmo tempo o medo que se deu ao longo de tudo aquilo que eles enfrentavam dentro do grande oceano. Aquela carta falava da verdade de um homem e queria comunicar para o rei não apenas os seus sentimentos, mas de modo especial a realidade que estava à sua frente. Ora, hoje nós estamos celebrando o jubileu para os jornalistas e os comunicadores, aqueles que o tempo todo buscam encontrar uma boa notícia para que assim possa realizar em a sua profissão. Aprenderam a observar, aprenderam a colher, aprenderam a escrever, aprenderam a comunicar. E naturalmente, o que se espera daqueles que são comunicadores, como nós sacerdotes também, é que comuniquemos a verdade, mas que toda a verdade, por mais crua e nua que ela pareça, venha também como sinal de esperança. Mesmo a crucifixão de Jesus, nós sabemos, traz para nós a possibilidade de um novo existir. Todo o sofrimento por amor à humanidade, tudo aquilo que nós encontramos na Escritura é para comunicar fundamentalmente entre alegrias e tristezas o coração de um Deus que nunca nos deixou de amar. E o livro mais vendido do mundo é a Sagrada Escritura, uma comunicação que foi feita por homens que não imaginavam que estavam sendo guiados pelo Espírito Santo para manifestar que o próprio Jesus vai chamar de Boa Nova, Boa Notícia, Evangelho, para que os corações possam conhecer a verdade, porque somente a verdade liberta, como nos disse o próprio Senhor Jesus. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, é bonito perceber a graça que se dá através da boa comunicação. São Pedro, na sua primeira carta, vai nos dizer no capítulo 3, uma palavra definitiva, que está no versículo 15 e 16. Ou seja, quando vocês tiverem que comunicar alguma coisa, faça isso com verdade e ao mesmo tempo com compaixão, de uma forma serena, de modo a atingir o coração de todos os ouvintes. Portanto, toda a história deve ser comunicada, seja ela boa, seja ela ruim. Tudo aquilo que vemos pode ser transmitido para o outro, mas se nós observarmos verdadeiramente a palavra é o jeito do maior comunicador que essa terra já ouviu e viu, que é Jesus Cristo, nós entendemos que, mesmo falando de realidades duras, ou mesmo quando criticou aqueles que estavam à sua frente por comportamentos péssimos, havia em Jesus não o desejo de destruir aquele que agia mal, mas o desejo de que houvesse conversão, vida nova, para que, participando da alegria da presença do próprio Senhor,
fazer vibrar no coração daqueles que são os nossos interlocutores a boa palavra, a verdade, mas fundamentalmente uma esperança que nós precisamos transmitir. Recordando ainda, o Papa Francisco, ele nos diz uma palavra fundamental sobre a comunicação, ou seja, nós não podemos amar a nossa comunicação. Ele falava de um mundo dividido através das palavras que devem ser unidas. De nada vale talvez palavras perdidas, mas quando elas se unem em uma frase, pode comunicar de uma forma completa aquilo que desejamos. A mesma coisa quando nós pronunciamos o bem para o bem dos outros. Ele pede que a gente não atomize as mensagens que comunicamos. Afinal de contas, em um mundo tão polarizado, tão dividido, e não poucas vezes, que deseja envergonhar a vida do outro, nesse mundo nós precisamos ser um sinal de esperança. Não foi isso que Jesus fez? Porque em meio a uma notícia tão negativa da sua morte, ele gerou através da sua palavra, tomando toda a escritura e esperança na vida dos apóstolos, daqueles que também caminhavam em Emmaus. E a vida daqueles homens foram transformados pela notícia, que antes péssima se tornou uma verdade pela esperança transmitida. Ao mesmo tempo, recordando aquilo que já está nos dizendo o nosso Papa Leão, ele nos pede que toda comunicação seja um sinal vivo da verdade que nós trazemos no coração, porque disse o nosso Papa Leão, ele diz que nós lançamos para fora o que nós somos. Quem tem, portanto, olhos negativos para tudo, sempre transmitirá as raias que trazem dentro de si. E ele diz, pedindo a todos nós, comunicadores, não cancelem e ao mesmo tempo não aceite que o mundo seja de cancelamentos de pessoas ao longo de suas histórias. Há sempre a possibilidade de um recomeço para todas as pessoas, e elas, embora a comunicação possa resgatar a memória, têm direito de começar, seja quem for, uma vida nova pelas escolhas que fazem. Portanto, mesmo olhando aqueles que agiram mal, existe por causa de Jesus a possibilidade de perceber que começou uma vida nova, e nós, comunicadores, precisamos ter esse olhar sobre a realidade. E os antigos nos diziam isso perfeitamente quando se fala de comunicação, porque quem tem olho de porco só vê lama, quem tem olho de urubu só vê carniça, quem tem olho de hiena só vê resto. Quando Deus nos pede que também na comunicação nós tenhamos olhos de abelhas para buscar a doçura daquilo que também nós devemos comunicar, olhos também igualmente de tantos outros como a águia que busca sempre a possibilidade de novos horizontes pela comunicação que ela quer fazer chegar do outro lado da montanha, e tantos outros olhos daqueles que buscando bem foram capazes de nunca mentir sobre a realidade, mas sempre comunicá-la com um ar de esperança e ao mesmo tempo com o desejo de que aquilo está bom se transforme em positivo, fazendo com que todos sejam respeitados, mesmo aqueles que perderam o próprio respeito ao longo da história. Assim, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, jornalistas e comunicadores, chefes, coordenadores de grandes grupos, que a gente parta sempre do coração de Jesus e comunica essa boa nova. Que não demos, que não passemos para o mundo, não é uma loucura, mas uma esperança que pode resgatar corações. Que a nossa vida, ao manifestar essa boa comunicação, seja verdadeiramente para o crescimento da sociedade onde nós estamos, e como comunicadores também católicos, muitos aqui estão, que nós sejamos capazes de comunicar sempre essa boa nova, de uma forma nova, transparente, cheia de alegria, para que os corações possam inegavelmente entender o mistério da vida e do amor de Deus. Queremos também, nesta celebração, recordar a vida de tantos jornalistas e comunicadores que
a possibilidade de pacificar esse mundo através do que transmitimos. E em meio a tantas divisões, que sejamos nós elos de uma vida nova, para que vejamos a sociedade ser construída sobre a justiça, sobre o amor e sobre a paz, conforme o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, que impere sobre nós a verdade, que é o Cristo, que busquemos sempre a verdade de todos os fatos, para comunicar aquilo que deve ser conhecido, mas, de modo especial, para comunicar uma esperança que desamada deseja ser sinal de unidade, de alegria no coração de toda a humanidade. E meus irmãos e minhas irmãs, em meio a esse jubileu que celebramos com tanta satisfação, eu gostaria de contar uma historinha para vocês, que fala sobre a necessidade de fazermos proclamar a verdade, porque a mentira tem perna curta. Pois bem, um príncipe desejava casar, e ele desejava encontrar a mais bela mulher do seu país. E havia jovens que desejavam naturalmente casar com o príncipe. Ele saiu do seu palácio, mas à medida em que ele foi encontrando as jovens, ele ficou profundamente decepcionado. Convidou a primeira e ela disse: quantas pedras preciosas terei na minha coroa? Encontrou uma segunda que perguntou: quantas janelas terá no palácio onde eu vou morar? E ao mesmo tempo, uma outra perguntou do luxo que ela viveria ali através da sua vida conjugal. Pois bem, ele disse: não é possível que nesse reino não exista uma só mulher que tenha uma só, não é possível. E assim, entristecido, mas ao mesmo tempo esperançoso, ele resolveu fazer um teste. Desse modo, ele resolveu convidar todas as jovens para que fossem ao palácio, porque ele queria fazer um teste para saber qual delas amava, ou amava de verdade. Pois bem, havia apenas uma jovem que o amava de verdade. Era uma jovencinha pobre que morava no terreno. Ela o viu passando uma vez sobre o seu alazão e ela ficou apaixonada a ver a força daquele corcel, daquele animal tão bonito, mas fundamentalmente a graça, a beleza e a genialidade de um homem que passava diante dos seus olhos. Ela não sabia o motivo, mas foi amor à primeira vista. Ela não queria nem um cavalo, nem as outras, mas ela ficou apaixonada pelo homem. Mas ela sabia que jamais se casaria com esse rei, porque afinal de contas era uma jovencinha de um lugar esquecido. Pois bem, lá estava o rei e disse que faria um teste para saber qual das jovens ali presentes o amava de verdade. E aquela jovencinha foi. Olha que beleza, não é? Estava lá com toda a coragem e a força do seu amor e do seu coração. Ele falou: olha, eu vou dar a vocês, a cada um de vocês, uma semente. Quem me trouxer daqui a um ano a mais bela flor do meu reino, com essa eu vou me casar. E assim foi feito. Ele entregou uma semente para cada jovem. E no final, estava aquela jovencinha tão simples, e ela também, ele deu a semente. Ela correu para casa, pediu a Deus que abençoasse a sua semente. Rezou profundamente, preparou um vasinho, plantou com muito cuidado, porque ela conhecia bem os segredos da roça. De manhã ao sol, à tarde guardava em casa para que ninguém mexesse no vazio. Qual o resultado? O tempo foi passando. E ela ouviu dizer que os primeiros brotos estavam nascendo nos vasos das colegas, mas nada absolutamente nascia no seu vazio. O tempo passou e agora as flores começaram a brotar. E nada no seu vaso, absolutamente nada havia nascido. Pois bem, chegou o dia de devolver as flores para o rei. E assim, aquela jovencinha resolveu ir, e a mãe disse: não vá, você não sabe que a única pessoa aqui no reino onde não nasceu coisa alguma no vaso foi exatamente você? Não vá. E ela disse: minha mãe, eu vou, porque eu desejo bem daquele homem que eu tanto amo, embora eu nunca tenha conversado com ele, e que vença aquela que Deus escolheu para ele, porque eu desejo
ficou admirado por ver flores que nunca tinha visto antes. E finalmente, atrás, com o rosto entristecido e com uma lágrima que descia, aquela jovenzinha apresentou seu vaso vazio. E o rei ficou admirado e olhou para a jovem. Pois bem, ele disse: eu já sei quem vai ser a futura rainha de todo esse reino. E apontando para a jovem que estava com o vaso vazio, disse: é aquela jovem ali que trouxe o vaso vazio. Aí vocês podem imaginar, né? Cada mulher querendo casar, né? Ele foi escolher exatamente aquela que não trouxe flor alguma. Ele disse: calma, eu vou explicar o motivo da minha escolha. No dia anterior à distribuição das sementes, eu coloquei todas as sementes dentro de uma panela, levei as sementes ao fogo e queimei todas as sementes. Nenhuma semente podia dar flor alguma. Vocês foram a outros reinos, compraram outras sementes para tentar comprar o meu amor. O que vocês trouxeram foi a prova da mentira que vocês trazem no coração. Essa jovem não, ela trouxe exatamente aquilo que eu dei. Ela trouxe de todas as flores a mais bela, a flor da verdade. Com ela sim eu casarei, porque ela tem verdadeiramente um coração de águia. Com ela sim eu casarei. E naturalmente, quando terminam as histórias de príncipes e de princesas, eles se casaram e foram felizes para sempre. A verdade venceu. Que a verdade nos vença, para que a sua proclamação se torne viva quando pregamos a palavra de Deus e se torne força de transformação quando comunicamos a verdade daquilo que passa na sociedade onde nós vivemos. Deus, portanto, abençoe a todos os jornalistas e comunicadores do Brasil e de modo especial do Ceará. Deus conceda o reino dos céus àqueles que também, por desejar comunicar a verdade, foram dizimados nessa vida, mas que já se encontram no coração de Deus.